Glória a Deus. Pai do Senhor, glória a Deus. O mistério é Samuel. O mistério é Samuel. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Glória a Deus. Vamos falar de um grande rei e um grande profeta. O livro é 2 Samuel, capítulo 12. Mas o mistério aqui é com o profeta Natã e o rei Davi. Amém? Vamos lá. Versículo 1 diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo o homem rico, e vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas ou das vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a matou, quer dizer, a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Agora versículo 7, só a primeira parte. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor Deus, por essa porção da Tua palavra, Senhor. Deus amado e santo, toma meus lábios nessa hora, Senhor Deus. Usa-me nessa noite, ó Pai, como um vaso nas mãos do oleiro, Senhor. E que eu possa falar, Pai Santo, aquilo que Tu queres, Pai, que nós ouvimos, e não o que queremos, Senhor. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, em nome de Jesus. Vamos saber aqui por que Natã, isso aqui é uma ilustração. Esse homem rico não existiu, e nem o pobre também existiu, e nem tampouco a ovelha. Isso foi uma ilustração criada aqui pelo profeta Natã, na direção do Senhor nosso Deus. Qual é o seu? Qual é o seu? Esse aqui. É. Então, Natã, um profeta, ele tinha que chamar Davi a atenção, porque Davi tinha cometido um grande pecado, e nós vamos saber que pecado foi esse, para Natã ter que chamar ele a atenção dessa maneira. Natã, afinal de contas, ele vai chamar a atenção do rei, de uma grande autoridade, uma autoridade civil e militar, porque Davi era o rei. Mas só que Natã é uma grande autoridade eclesiástica, e o profeta era muito respeitado por todos, inclusive pelo rei. Mas Natã ficou se pensando: como é que eu vou chamar o rei a atenção, porque ele cometeu um pecado tão grande? Que pecado é esse que Davi cometeu, para que Natã tivesse que fazer até uma ilustração para chamar a atenção?
Vamos lá. Era um tempo de guerra. Os soldados de Davi, os oficiais, estão tudo em guerra. Inclusive um oficial de muita confiança de Davi, chamado Urias. Urias, ele tinha uma esposa muito bonita. Essa esposa poderia-se dizer que seria a mais bonita daquela época. Muito sedutora. E como o rei, ele tinha força, ele podia adquirir tudo aquilo que ele queria. O nome dessa mulher chamava-se Batseba, esposa de Urias. E segundo a história, fazia muito tempo que os dois não se relacionavam, né, o casal. Porque o Urias está sempre na guerra, nunca ficava em casa, e então não havia contatos. E Davi, se é de estar no meio da guerra também lá, porque ele é o rei, tem que estar de frente, manda os seus oficiais para a guerra e fica em casa no bem bom. Naquela época não tinha ar-condicionado não, né, irmão? Não tinha ar-condicionado, mas estava falando bem bom lá. Aquelas pessoas banando ele, aquela coisa toda. E ele olha para a janela do palácio, ele vê a mulher se banhando lá, as Batseba, mulher do seu oficial. Ele olhou aquela mulher bonita, sedutora, chama lá um criado, vai lá e manda ela vir para mim. E ele comete aquele grande pecado. Muito bem. Quando nós cometemos o pecado, a primeira coisa que a gente faz, porque muitas das vezes a pessoa faz o pecado sabendo o que está fazendo, e a pessoa vai pela força do impulso. A pessoa pode cometer o erro por emoção, mas quando ele descobre que cometeu o erro, ele tem que ir para o joelho e pedir perdão por aquele pecado que ele cometeu. Mas o negócio foi diferente. Como eu já falei, Urias está na guerra, então não havia contato com a mulher. E essa mulher engravida de Davi. Olha o problema aí. E agora, como é que vai resolver o negócio? Davi tem que dar um jeito nesse negócio. E a pior coisa é você consertar um erro com outro erro maior. Muitas vezes a pessoa comete um erro, aí vai lá e com outro erro maior para consertar aquele erro. Não vai dar certo. Para e vamos consertar esse erro no princípio. Como diz o ditado, cortar o mal pela raiz. Mas não foi o que Davi fez. Davi dá ordem ao soldado para botar Urias na frente, na guerra, para ele ser morto. Então o que ia acontecer aqui? Ia botar a culpa e dizer que o filho era do oficial, né? Então, mas todo pecado ele vem à tona. Todo erro ele vem à tona. Uma hora ele vai aparecer. Então eu estou fazendo hoje, ninguém está vendo. Se ninguém falar nada, vai ficar por isso mesmo. Não é bem assim que funciona. Uma hora vai aparecer o erro. E nós temos que tomar cuidado com isso. Tudo bem. Então, engravidou. Não podia dizer que era do marido, porque estava na guerra, não sei quantos meses lá. E Davi pega e manda que executasse. Praticamente executou. Bota ele na frente de guerra para a primeira flechada que vinha pegar ele. E assim aconteceu. Aí veio a notícia: Urias morreu na guerra. E Davi, agora está tudo certo, está tudo feito, né? Está tudo certo. Mas acontece que existe um Deus poderoso, onisciente e onipotente. Ele está em toda parte e ele vê tudo. E havia na terra um profeta também, recebendo a mensagem do Senhor e transmitindo para nós, né? Para o povo. Então
Deus manda o profeta Natan chamar Davi a atenção e falar com ele do seu erro, do seu pecado. Mas Senhor, se eu for chamar a atenção dessa maneira, Davi pode até mandar me executar, porque afinal de contas ele é o rei. Então Deus me deu a intuição para Natan, para que ele fizesse uma ilustração. Então, por isso que eu falei, esse homem rico e esse homem pobre, nem por pouco a cordeira, isso não existiu, né? Isso aqui foi uma ilustração que ele criou. Então, quando Davi se indignou, o furor entrou no teu coração, pô, o homem que fez isso, ele podia pegar uma das vacas dele, fazer um churrasco para o seu viajante, para o seu visitante, ele vai matar a única cordeira que o homem tinha. A palavra diz que o rico vivia daquela ovelha, mas como que ele vivia dela? Porque a ovelha, ela produzia lã, a lã sempre foi um produto muito caro, então ele vivia daquela lã e do leite que ela produzia, segundo a ilustração, né? Segundo a ilustração. Muito bem. Então Davi então esse homem fez isso, que matou a cordeira do homem, deixou as vacas dele, ele é digno de morte. Mas aqui nessa história, quem é a cordeira? Era Batseba. A cordeira era Batseba. Ou seja, podia ter sido também o Davi, o Urias, né? Foi a ilustração. Então, aí o profeta Natan fala: você fez isso, você pegou a mulher de Urias, mandou matar Urias, então o seu pecado agora é o seguinte: eu não posso fazer nada por você, cara. É você e Deus. Você resolve com ele, vai para o joelho, vai falar com ele, porque o que eu posso fazer com você é isso aí, trazer à tona o seu pecado, o seu erro. Porque o pecado é tão grande que Natan não pôde resolver, não tinha sacrifício para fazer. Porque quando a pessoa fazia um erro, um sacrifício, ele chamava o profeta, o sacerdote: olha, eu cometi um pecado, eu cometi um erro, e eu quero fazer um sacrifício para que Deus me cubra meu pecado. Então eu quero fazer um sacrifício, um cordeiro, um boi. Então o sacerdote vinha, preparava tudo e sacrificava aquele cordeiro em razão daquele pecado. Mas o pecado de Davi é tão grande que nem uma boiada podia salvar liberar ele. Nem que pegasse um rebanho inteiro de ovelhas e fizesse sacrifício, não podia cobrir aquele pecado. Então eu tinha que ter uma conversa com Deus. E Davi foi: será que Deus vai me abandonar dessa vez? Porque Davi, ele foi ungido ainda adolescente, então ele tinha unção de Deus. Mas acontece que mesmo tendo a unção de Deus, nós podemos cair. Inclusive tem aquela ilustração do vaso que quebra na mão do oleiro, né? Isso significa, se o vaso quebrou na mão do oleiro, significa que ainda que você esteja na presença de Deus, você pode cair, né? Aquele vaso também é uma ilustração. Então, aí Davi vai ter que falar com Deus. Nessas alturas, a criança já havia nascido quando aconteceu isso. Estava doente e Davi não sabia por quê. E Natan vai e revela para ele esse grande pecado, esse grande erro. Aí Davi foi fazer um jejum. Agora nós vamos lá para o Salmo 51. Salmo 51. Davi vai implorar o pecado a Deus, implorar a misericórdia de Deus, porque ele reconhece o teu erro. Porque o principal que Deus quer é o reconhecimento, né? É você reconhecer teu erro e pedir perdão. Você entender que você errou. Tem pessoas que cometem o erro e ele acha que está certo. Tem pessoas que todo mundo está vendo que está errado, que está certo, fazendo coisa errada, mas acontece que ele é certo, o mundo inteiro é errado, só ele que é certo. Eu conheço várias pessoas assim. Então, Davi, lá no Salmo 51, a Davi vai ter uma conversa com Deus.
Ele vai para o seu quarto, se fecha, era chão, ele começa a se rolar no chão, a se sacrificar, porque ele sabia que nenhum sacrifício que ele oferecesse para Deus ia resolver o problema. Então o sacrifício tinha que ser ele próprio. Então ele vai começar a falar com Deus aqui, pedir perdão, né? Tem que se arrepender. Então quando ele viu a besteira que ele tinha feito, além de ele cometer o pecado, ele cometeu um crime de morte. Ele disse: o negócio ficou ruim para mim. Então o medo que Davi tinha ali agora é de perder a unção de Deus. Quando a pessoa perde a unção de Deus, praticamente ele perdeu tudo. Então ele vai começar agora a falar com Deus, sozinho, não tem ninguém por perto. E ele começa a falar com Deus. Então Davi já está lá uns 2, 3 dias já de jejum, sem comer nada, sem beber. Os criados traziam a melhor comida para ele. Não quero, pode levar. Davi vai fazer um jejum de 7 dias. Não é brincadeira, né? 7 dias. E ele começa aqui, ó. Salmo 51, versículo 1 diz assim. Ele já começa aqui pedindo a misericórdia, ó. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E ele sabe que Deus é benigno. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Aí tem aqui um ponto e vírgula. Aí diz: apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele sabe que Deus é um Deus misericordioso. Ele sabe que Deus pode perdoar. Ele sabe que Deus pode tudo. Mas ele está se sentindo aqui tão baixo, tão pequeno, que ele estava achando que Deus não ia atendê-lo. Mas ele vai a Deus. Ele pensou que às vezes a pessoa comete erros, comete pecado. Aí você fala: o que será que está acontecendo? Por que você não vai ter uma conversa com Deus? Não precisa ir na igreja não. Dentro de casa mesmo você pode falar com Ele. Vai para o teu quarto, fecha e começa a conversar com Ele. Senhor, por que eu estou sofrendo? Fala comigo, Senhor, de alguma maneira. Mas se você começar a falar com Deus, olhando para o irmão aqui, essa camisa do irmão está manchada ali, ó. Aquela planta está torta. Não é assim que fala com Deus. Você tem que fechar teus olhos para você não ver nada que está ao teu redor. Porque quando você fecha os teus olhos, você começa a falar com Deus. E quando você lê a palavra de Deus, Deus está falando contigo. É um vai e vem, né? Então ele pede aqui perdão, reconhece teus pecados, pede misericórdia e continua pedindo a Deus. Durante o salmo todinho só vai pedir a Deus misericórdia. No versículo 2 está assim, ó: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Vê como ele pediu? A pessoa tem que saber pedir também a Deus. Não é pedir de qualquer maneira. Quando nós aprendemos a pedir, Deus também Ele nos concede. Quantas vezes nós pedimos alguma coisa a alguém e não recebemos? A pessoa, você pede, a pessoa: não posso não posso fazer isso não posso assim. Vocês já observaram no livro de Filemão, quando Paulo precisou de uma ajuda do Filemão era um homem muito rico também, cristão, havia culto na casa dele e Paulo estava sempre com ele. Mas Paulo precisou da ajuda de Filemão. Ele simplesmente não escreveu: Filemão, estou precisando disso. Não foi bem assim que ele fez. Como é que ele fez? Meu amigo Filemão, quer ver? Olha só, quer ver? Cadê o Filemão? Vamos dar um pouquinho no Filemão, quer ver?
carta de Paulo. Me ajuda aqui, irmão. Onde é que está Filemão? Bota aí, meu Filemão. Vamos ver como é que Paulo pediu. Como é que, se eu quero pedir alguma coisa, não precisa nem pedir a Deus, você vai pedir a um amigo. Como é que você faz para pedir? Filemão, capítulo 1. Ó, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão. Como você viu? Como é que se refere ao Filemão? Ao amado Filemão, nosso cooperador. Continua. E a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em sua casa. Graças a vós e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graça te dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Entendeu agora? Então, primeiramente, você tem que, no ditado de hoje, encher a bola da pessoa. Fulano, você é meu amigo, você é um cara muito importante, você é uma pessoa muito especial para mim. Aí depois que você enche a bola da pessoa, né? Encher de, né? Aí, puxa, eu sou um cara muito importante. Aí você pede. Diante de tanto elogio, ele vai te servir, cara. Então, Paulo recebeu o que ele queria, né? Que era para receber o seu amigo Onésio lá e tal, né? E isso aconteceu, amém? Agora voltando lá no Salmo 51. Isso aqui é apenas para lembrar que até para pedir a Deus nós temos que saber pedir, entendeu? Qualquer pessoa vai pedir, não vai chegando, Severino, me peça 10 contas aí que eu estou precisando, né? Não é assim não, velho. Poxa, você é um cara que ora, você faz o papai, coisa e tal, me arruma 10 contas aí, né? Mas depois que você encher a bola dele, não é mesmo? Muito bem, vamos lá. Versículo 3, vou repetir o 2. Lava-me completamente das minhas iniquidades e purifica o meu pecado. Versículo 3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então está reconhecendo que é um pecador, e o pecado está sempre diante dele. Por quê? O que aconteceu quando ele chegou na janela e olhou lá embaixo? Ele viu o pecado, não viu? Ele podia virar as costas, não, é mulher do meu amigo, né? Ele está na guerra lá, mas é mulher dele, não é minha. Mas não, ele não olhou pelo erro, ele olhou para a tua carne. Então ele cometeu o erro, né? Versículo 4: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Por que ele fez esse versículo aqui? Versículo 5, ó. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Por que fez isso? Porque Davi fez esse versículo aqui. Tudo tem um porém. O pai de Davi saiu para as farras lá. Não sei se tinha boate naquela época, mas o certo é que ele foi lá para um bar lá, tomou lá umas calebrinas lá, aí conheceu a mulher lá, já tinha a família dele, né? A carne é um problema sério, mano. Já tinha lá a família dele, aí arruma essa namorada lá, né?
E essa namorada nasceu Davi, né? Então Davi já é filho do pecado. Ele reconhece que é filho do pecado, né? Então ele vai reconhecendo todos os seus erros, e isso o tempo vai passando. Eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Ele só está falando com Deus e falando que conhece o poder de Deus. Ó. Eis que amas a verdade. Deus só ama a verdade. Deus não ama mentira. Ele só ama a verdade. Eis que ama a verdade. No íntimo, no oculto me faz conhecer a sabedoria. Aí vai aqui, ó, versículo 7. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então ele está pedindo Deus aqui. Ele está ajoelhado, está rolando no chão, está se sacrificando e falando com Deus, porque ele não está sentindo que Deus está atendendo ele. Ele falou, mas eu vou insistir com Deus até ele me atender, cara. E Davi vai falando com Deus constantemente, expondo todos os seus pecados, todos os seus erros, tudo que ele fez na vida, que ele acha que é errado, ele foi expondo aqui e falando com Deus, e pedindo misericórdia, para que Deus pudesse perdoar aquele pecado. Glória a Deus. Versículo 10 aqui, ó. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Ó, ele está sentindo que ele está com medo de que Deus abandone ele, porque Davi é um homem segundo o coração de Deus. Então ele está com medo ali. Tem pessoas que fazem coisa errada, não está nem aí, viu? Depois eu vou lá e peço perdão e Deus me perdoa. Não é bem assim. Se você reconhece que é errado, é melhor não fazer, né? Livra-me dos crimes de sangue, tá vendo? Ele cometeu o crime de sangue. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha alma, a minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Por quê? Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria, viu? Ele está sabendo o seguinte, que qualquer sacrifício que ele fizesse de animal, Deus não ia receber, porque senão ele daria, né? Ó, porque não se comprases de sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Deus não fica satisfeito com o holocausto. Vou adiantar, versículo 19. Então te agradarás de sacrifício de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Aí quando ele acaba de fazer um jejum de 7 dias, louvando, orando, implorando a Deus pelo seu perdão, aí no 7º dia, aí veio o criado e diz: Davi, teu filho morreu. É triste, né, cara? Seu filho morreu, bebezinho. Aí ele levantou e foi se alimentar, porque sabia que aquele filho era mais um pecado que ele cometeu, e não saía, então ele ia criar talvez outra cobra. Então ele pede o seguinte, ele não ficou triste. Deus levou
porque Deus achou melhor. Mas depois desse filho, com essa mesma mulher, ele casa com ela e ela vai ter um filho que vai ser o rei de Salomão, o rei mais sábio da história, entendeu? Deus perdoou ele completamente, mas acontece que houve grande arrependimento, grande pedido de perdão, um jejum de 7 dias. Deus não se agrada com sacrifício, Ele se agrada mais com arrependimento, entendeu? É quando nós arrependemos que Deus fica feliz. Esse é meu filho amado. Amém? Que os irmãos possam ficar com essa mensagem, guardar em teu coração, e que Deus possa falar melhor em cada coração nessa noite. Assim agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.